O Corinthians e o Santos jogam quarta-feira na Vila Belmiro. Agora, hein? Joga na volta do Brasileiro. O Tomás Rincon, né? Sentiu na sexta-feira um incômodo na panturrilha. Ele fez um exame e foi detectado o famoso edema muscular no local. Então ele pode ficar fora do jogo de hoje, né? De hoje não, de quarta-feira, né? O jogador, ele é reserva com o Vojvoda, né? Não vem sendo aproveitado, mas poderia ser uma boa opção. Já começou o tratamento lá na fisioterapia do CT Rei Pelé, né? O Neymar continua lá, enfim. E esse edema na coxa, na panturrilha, principalmente no Santos, eu acho que os caras devem ter trauma, né? Porque o último que teve isso aí foi o Ilharão, ficou 2 meses sem jogar, né? 2 meses sem jogar. Normalmente edema é sossegado. Não parece, né? E você lembra a primeira contusão muscular do Neymar também, né? Não, edema na coxa. O edema durou também 2 meses pra voltar. É a palavra da moda das contusões no futebol brasileiro. É um pequeno edema. Depois você vai descobrir, o cara fica 2 meses não é tão pequeno fora. assim, né? É lesão grau 1, grau 2, né? E aí é um negócio do edema. Mas como você citou, Lima, hoje tá muito consolidado essa linha com 4 jogadores no meio campo, os 2 volantes, o João Schmidt e o próprio Zé Rafael, né? Agora, a comemorar o retorno, né, aos treinamentos com bola do Gabriel Bontempo, que esse é um reforço importante, significativo para a equipe do Santos, né? O Mike também voltou a treinar, então tem algumas voltas importantes para esse jogo, né? E eu não sei se tem algum atleta em data FIFA que vai chegar ou que não vai chegar a tempo, mas é um time do Santos reforçado para o jogo contra o Corinthians. E você analisando, e a gente já fez isso, aquela projeção, eu não achava que o Santos ia brigar para não cair. Eu achava que o Santos ia, no decorrer do campeonato, se recuperar. Mas você olha os jogos do time do Santos, principalmente essa arquitetura feita pela CBF de 2 jogos em conjunto aí de Santos e Palmeiras, tendo o jogo com o Flamengo no meio. Se o Santos não abrir o olho, é que eu acho que não vai cair por conta da ruindade dos times que estão embaixo. Mas só por isso. Porque se o Santos não abrir o olho, vai chegar na última rodada, penúltima rodada, penando por pontos importantes. Você sabe que sexta-feira, no Estádio 97, eu comentei sobre essa projeção que a gente fez aqui, né, que deu 13 pontos para o Santos nesses próximos 12 jogos, e o pessoal me contou que o RG fez a mesma projeção. É mesmo? Durante a semana, e também chegou ali em 13 pontos, rapaziada. Então o RG é consciente. Se você pedir para o Ademir essa mesma projeção, o Santos vai fazer 26 pontos. Exato. E vai brigar por Libertadores. Isso. Agora, desses jogos que tem, quais desses aqui vocês acham que o Santos tem que quebrar essa lógica aí? Porque, Santos e Corinthians é um jogo para ganhar em casa, né? É difícil, mas tem que ganhar esse jogo. Santos e Vitória, a gente já contou que tem que ganhar. E às vezes tem jogos que são divisores de água, né, Danilão? Exato. Às vezes você ganha um clássico, você Palmeiras ganha e São moral. Paulo, eu acho que foi um divisor de água ali pro Palmeiras arrancar pro título agora. Perfeito, é isso. Então, às vezes você ganha um clássico, aquele jogo que você nem tava contando com os 3 pontos. O Santos ganhou do Flamengo, que ninguém esperava. Ganhou, pra você ver, né? Ganhou, acho que do Atlético também. O Santos, ele teve umas vitórias improváveis que pareciam que, sei lá, iam mudar um pouco a chavinha, mas não conseguiu, né, surfar nessa onda. Então vamos ver, de repente, com o Vojvoda agora é diferente, os jogadores, jogadores importantes estão voltando, daqui a pouco o Vitor Hugo, bom tempo, 2 opções boas no meio, depois o Neymar, aí o próprio Mike, né, por mais que a galera esteja pegando no pé do Mike, o Igor Vinícius, eu prefiro o Mike, né, agora o Souza tem que jogar na lateral esquerda, né, então é isso, né, vamos ver com o Vojvoda como vai ser. Agora, para mim, o grande ponto em relação ao Santos, em determinado momento, pode virar os adversários que vão determinar se o Santos vai permanecer ou não. Porque a turma que está abaixo do Santos, você pega a Vitória, você pega o Juventude e o Sport, principalmente. Fortaleza. Então, mas o Fortaleza está recuperando. Esse que é o ponto. O ponto pro Santos, hoje eu sou torcedor do Santos, eu começo a acompanhar de pertinho o Fortaleza. Porque é muito mais isso, é depender dos adversários que estão embaixo para não ser rebaixado. O Fortaleza, ele tem uma sequência agora. Tô vendo aqui, ó. Vê aí os últimos jogos do Fortaleza. Ele tá melhor com o Martim Palermo. Depois que ele perdeu pro Palmeiras de 4-1, ele ganhou do Sport de 1-0, aí perdeu pro São Paulo de 2-0 e ganhou fora de casa do Juventude 2-1. Agora tem um Fortaleza e Vasco. Fortaleza, no Castelão. Depois um Cruzeiro e Fortaleza, jogo difícil. Fortaleza e Flamengo
em É que a Fortaleza. tabela é complicada também. Aí tem o confronto direto, né? Santos e Fortaleza. Clássico, Ceará e Fortaleza depois. Não... Mas se você pegar o recorte dos últimos 5 jogos, o Fortaleza tem 3 vitórias e tem 2 derrotas. Aí vamos pegar o mesmo recorte do Santos, né? Pra gente ter uma ideia. Você pega o recorte dos últimos 5 jogos. O Santos tem 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Precisa melhorar. Então você vê que o Fortaleza ele conquistou 9 pontos e o Santos ele conquistou 5 nos últimos 5 jogos. O maior problema do Santos são os empates. Vem empatando Aliás, muito 6. com o O Vojvoda. Santos conquistou 6 nos últimos 5 jogos. Então, exato. Então, se o Santos ficar nessa de empatar, é melhor, Lima, às vezes você ganhar um, perder Sim. outro, ganhar do que ficar empatando. Foi igual o São Paulo no começo Exato. do Brasileiro com o Zubeldia e 7 empates. O São Paulo não andou na tabela e tá custando caro agora, né? Então o Santos também, claro que a evolução com o Vojvoda é visível em relação a Kleber Xavier. Só que tá empatando demais o time do Santos e aí o Santos não consegue largar a porta da zona. Virou o porteiro da zona ali e não sai, porque é o primeiro fora da zona de rebaixamento, né? E não sai porque é só empata. E aí você não consegue subir na classificação. Aliás, o Zé Rafael, bom volante, ele falou exatamente sobre a evolução do time nas mãos do Vojvoda. Vamos ouvir o Zé Rafael. Todos nós percebemos a evolução da nossa equipe desde que o Juan chegou. E, obviamente, ele faz parte do processo, né? Todo trabalho tem um período de processo até que os resultados comecem a aparecer. E a gente sabe que, às vezes, no futebol é tudo muito imediato, mas a gente confia muito no trabalho, sabe que o que tem sido feito durante as semanas, sabe que a gente tem evoluído e sabe que é questão de tempo até que os resultados comecem a aparecer. O processo já está sendo feito e o resultado vai ser consequência do trabalho que a gente faz durante as semanas. Tá bom, tá aí, né? O Zé Rafael confirmando que todo mundo percebe a evolução do Santos nas mãos do Juan Pablo Vojvoda. Aliás, o Santos precisa melhorar, gente, num aspecto importante. Clássicos, né? São apenas 2 vitórias esse ano do Santos em clássicos, foram 7 clássicos, né? Falando aqui dos regionais aqui de São Paulo, enfim. E as 2 vitórias do Santos contra o São Paulo, tá? Então, na próxima quarta-feira, joga com o Corinthians às 9h30 da noite, né? Pela 28ª rodada do Brasileiro, tentando mais uma vitória. Então, são 7 jogos no ano em clássicos, 2 vitórias e 5 derrotas. Marcou 8 gols e sofreu 10. Então, o Santos enfrentou esse ano o São Paulo 3 vezes, ganhou 2 e perdeu 1. Jogou 3 vezes com o Corinthians e perdeu as 3. E contra o Palmeiras só foi um jogo, porque vamos ter 2 jogos praticamente na sequência agora, em novembro, né? O jogo atrasado e o jogo do turno entre Palmeiras e Santos. Então foi só um jogo e uma derrota. Então o Santos precisa melhorar também nessa questão aí de clássicos, porque senão também, né, vai ter Corinthians agora e 2 jogos com o Palmeiras. Se continuar nessa toada, são 3 derrotas. Então não pode, o Santos precisa começar a pontuar, principalmente contra Corinthians e contra Palmeiras, que são jogos próximos do Santos no Brasileiro. E só relembrando também que vai ter que fazer uma mudança na linha defensiva da equipe do Santos, né? Porque o Alexis Duarte não vai chegar a tempo da seleção paraguaia, então o Adonis Frias deve jogar ao lado do Luan Pérez, pelo menos essa é a mudança esperada aí nas próximas 2 atividades, né? Na atividade da tarde de hoje e também na atividade amanhã pela manhã e depois o clássico contra o Corinthians às 21h30, jogando lá na Vila Belmiro. E essa semana, Lima, a gente falou do Santos, né? O Vitória, que tá abaixo do Santos ali, enfrenta o Bahia em casa, né? Clássico. Então é muito importante esse meio de semana pro Santos, porque se tropeçar e o Vitória vencer o Clássico, no final, na segunda-feira que vem, tem Santos e Vitória. É no Barradão, né? O Vitória e Bahia no Vitória Barradão. e Bahia no Barradão, exatamente. Então, na segunda-feira que vem, tem o confronto direto que o Santos pode entrar na zona do rebaixamento. Muito complicado mesmo.